Arias na área, cruzamento, desviou, ainda Arias tenta a marcação do Vitor Luiz, corta. Alexander na perna esquerda, bateu pro gol, teve desvio. E agora sim vai autorizar a cobrança de falta do Payet. Já autorizada, Maicon na área, Léo também, o Vasco avança, levantamento pro David, a bola viva, derrete! Gol do Vasco! Gol de camisa 9, gol de... Primeiro, mais uma falta bem batida pelo Payet, que hoje, pô, o Fluminense até, porra, na contramão do que vinha fazendo nos últimos jogos, deu muita liberdade pros meios de campo do Vasco jogarem, e o Payet, mais uma vez, jogou bem. Falta bem cobrada. A bola resvala no braço do Léo, mas pela regra, pelo que eu, tipo assim, atualmente, né, a bola não pode resvalar no braço de quem faz o gol, tá ligado? Tem um desvio no jogador do Fluminense, no Léo, só que até aí tudo normal. O problema é, a bola encosta no braço do Verratti. Ó, eu tenho a sensação de que a bola encosta no braço do Verratti. Na central lá da Globo falaram que a câmera do VAR não foi conclusiva e que a bola parece bater ali na cintura do Verratti. Porra, eu acho que isso aqui, mano, acredito que tenha batido na mão sim. Me parece que Cadê? tá sendo muito mais observado a mão do Verratti. Essa mão do Verratti não é clara, né? Tá vendo? Eles falando que não é clara, só que, pô, na minha opinião, tá? Eu não sou o dono da verdade absoluta, eu achei que o gol deveria ser anulado. Se fosse contra o Vasco, eu estaria me sentindo, pô, prejudicado, porque eu acho que, porra, pelo que eu sei da regra, resvalou na mão, o jogador fez o gol, tem que anular. Eu sinto que resvalou na mão do Verratti, e eu acho que o gol deveria ter sido anulado. Agora, é muito engraçado. Por quê? Assim que isso aconteceu, eu tuitei, assim como sempre faço assistindo jogos de futebol, dando a minha opinião e falando que, na minha visão, o gol deveria ser anulado. No que eu termino de postar, eu atualizo a timeline. Passa 1 minuto, já tem um monte de tricolor. Agora o Renato, o Casemiro, o Alan vão ficar tudo quietinho. Quando é contra o Vasco, eles falam. Agora eles vão se esconder. Sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que lá. E aí eu falei, eu volto a pergunta para você, tricolor, que está indignado hoje por causa dessa não anulação do gol. No primeiro turno desse mesmíssimo campeonato, Vasco e Fluminense se enfrentaram. E o teu Fluminense ganhou o jogo, com uma mão não marcada do Manuel claríssima. Vocês que estão falando isso no Twitter, eu vou perguntar, eu perguntei no Twitter, não obtive resposta, tô perguntando na live, vai que você não viu no Twitter, você tá vendo a live aqui. Você se indignou? Porque eu falei nos dois. Quando o Manuel teve o toque da mão, eu reclamei. Hoje, eu falei que o gol deveria ter sido anulado. Quando foi o Vasco prejudicado e quando o Fluminense foi prejudicado, eu falei nos dois, independentemente de um jogo eu estar feliz e outro jogo eu estar puto. Você que tá me cobrando, você falou nos dois ou você tava comemorando? Porque, primeiro, se você me acompanha, você vai ver que eu falei nos dois lances, tá ligado? Eu nunca tive problema em falar quando eu acho que o Vasco, pô, foi beneficiado em algum lance. Hoje eu achei e eu falei. Agora, vamos lá, né? Porque, porra, as paradas que ficam na internet, você pode, porra, voltar meses depois e ver. Elas não somem, as pessoas não esquecem, né? O pessoal fala que o print é eterno. Então, mano, no primeiro turno, mandaram chorar, falaram que, pô, foda-se, que é até melhor, e agora, pô, estão se indignando. É claro, né? Não é todo torcedor do Fluminense, eu tô falando sobre uma parcela. Mas, sim, sobre o jogo de hoje, eu achei que esse gol especificamente deveria ter sido anulado. Agora, o que não apaga uma partida bem abaixo do que o Fluminense vinha apresentando nos últimos jogos, e uma partida bem acima do que o Vasco vinha apresentando nos últimos jogos. Ainda, se não fosse esse gol, o Vasco fez uma partida que o Vasco merecia vencer, tá ligado? O Vasco merecia sair com os 3 pontos hoje. Bora ver o que é que acontece. Passou o Diogo Barbosa. Ganso. Bateu direto pro gol. Léo Jardim faz a defesa. Na combate o Hugo Moura. Passa por dentro. O Matheus não conseguiu dominar. Cauã Elias. Arrumou pra bater. Keno. Samuel Xavier. Pediu de volta. Samuel Xavier. Obrigado, Lucas. Tamo junto, mano. Fechava o Paulo Henrique. E o João Vitor se antecipou. Ganhou do Ganso. João Vitor. Cruzamento. Verratti pegou o goleiro. Voltou. Fábio. Óbvio, né, cara? Como que joga com o juiz fudendo o seu time no primeiro tempo?
Pô, mas meu amigo, aí também, porra, tipo assim, você, de verdade, tu realmente acredita que a atuação do Fluminense, porra, se você tira esse erro da arbitragem, foi boa e que o Fluminense só perdeu por causa disso? Olha esse lance aqui, cara. Olha esse lance aqui. Não esse, né? O lance que vai acontecer agora. A bola é do Fluminense, posse do Fluminense. O Fábio liga o contra-ataque, aciona o Ganso. Olha a velocidade de reação do Ganso e a velocidade do João Vitor. E o João Vitor se antecipou, ganhou do Ganso, o João Vitor, cruzamento, Verratti pegou o goleiro, voltou Fábio. Tá ligado? Eu acho que, porra, você justificar a derrota do time por causa do erro no primeiro gol porra, assim, querer muito eximir o time de responsabilidade. E, por sinal, mano, um time do Fluminense que tinha que entregar muito mais do que entrega. O Fluminense, com a folha salarial que tem, sendo o atual campeão da Libertadores, que acabou de ser eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil, que ocupa a zona de rebaixamento nesse momento, mesmo vindo de uma sequência extremamente positiva desde a chegada do Thiago Silva. Porra, de verdade, se você quer avaliar que o Fluminense perdeu só por causa do juiz hoje, tudo bem. Vai da tua consciência, tá ligado? Agora, eu tava conversando com alguns torcedores do Fluminense que são meus amigos. Hoje eu não fui pro jogo só por causa do horário. O Pedro Paulo, que é tricolor, me convidou. Eu falei, no último jogo contra o Atlético Goianiense, eu cheguei em casa quase 1 da manhã. Então, não consegui fazer live. Hoje é 00:32, já tô em live há 1 hora. Ou seja, assim que acabou o jogo, já startei a live. Enfim, eu tava conversando com eles. Porra, o Fluminense jogou mal, o Vasco jogou bem. Agora, o erro aconteceu, na minha visão, né? Tem muita gente que achou o gol legal, que não conseguiu concluir que a bola bateu na mão do Verratti. Na minha opinião, o gol foi ilegal, deveria ter sido anulado. Assim como no primeiro turno eu achei que o Vasco foi prejudicado pelo Fluminense. Agora, o que não muda é, com o erro do primeiro turno e o Fluminense ganhando, com o erro do segundo turno e o Vasco ganhando, o Fluminense faz um campeonato muito ruim, tá ligado? Eu não acho que, você esteja certo de se escorar nisso. Mas também, mano, cada um lida como quiser, né? E pode correr pro meu, porque a bola passou! Gol do Vasco! Vitor Luiz! Agora, é porque, tipo assim, hoje... Quase não entrou. É porque hoje eu não vou, criticar Léo Pelé e Maicon, porque, eles fizeram uma boa partida, tá ligado? Quando eu tenho que criticar, eu critico. Quando eu tenho que elogiar, eu elogio. Hoje eles fizeram uma boa partida. O João Vitor não é por pouco o melhor zagueiro do Vasco, não. Assim, ele é o melhor zagueiro do Vasco com muita folga. Com muita folga. Tanto defensivamente, quando tem que ser uma válvula de escape. O João Vitor, ele é rápido, ele é ágil, ele, é muito viril. Então, essa volta dele de lesão é muito importante. Se o Vasco conseguir realmente confirmar a contratação do Lemos, não que o Lemos seja um zagueiraço, tá? Apesar de ano passado ter feito um bom brasileiro pelo Atlético Mineiro, o Galo teve a melhor defesa do campeonato. O Lemos quase fecha com o São Paulo e agora, o que tudo indica, vai ser anunciado pelo Vasco nos próximos dias. Eu acho que o Vasco passa a ter uma dupla de zaga bem honesta. Se o Vasco sai de Maicon e Léo Pelé para João Vitor e Lemos, eu acho que é uma melhora significativa. Agora, tem um problema. O João Vitor, ele pode jogar todas as competições. O Lemos já não poderia. O Lemos esse ano jogou Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. Ah, Renato, a prioridade do Vasco não é a Copa do Brasil. Pode não ser. Realmente, é um campeonato difícil. Mas, fica complicado para entender o planejamento do Vasco, né? Porque o Vasco manda o time titular absoluto contra o Grêmio e fode o time todo naquele polo aquático que o Vasco jogou pelo Campeonato Brasileiro. Aí o Vasco poupa contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro e prioriza o jogo contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. E empata em casa contra o Bragantino. Ele se classifica na Copa do Brasil, só que aí ele contrata o Lemos, que não pode jogar a Copa do Brasil, que ele acabou de priorizar. E aí o Vasco, uma ala da torcida argumenta mas a nossa prioridade não é a Copa do Brasil. Perfeito. Também acredito que, seja inviável o Vasco ganhar a Copa do Brasil. Mas se não é a prioridade ganhar a Copa do Brasil, por que poupou contra o Bragantino pelo Brasileiro para jogar contra o Atlético Goianiense? Então, acaba pra mim ficando, de certa forma, incoerente. E aí, hoje, por exemplo, graças a Deus deu tudo certo, o Vitor Luiz fez uma boa partida, fez o gol e tal,
Mas, porra, hoje o Vasco poupou o Piton, tá ligado? Que é o melhor jogador, o melhor lateral do Vasco e um dos melhores jogadores do time desde que chegou, né? Nem só nessa temporada. Claro que ele precisava fisicamente, mas fica um pouco complicado de entender. A prioridade do Vasco é o brasileiro, é a Copa do Brasil, porque isso pra mim tem que ficar claro, tá ligado? Tem que ficar claro. O importante é que o Vasco conseguiu vencer, somar 3 pontos, agora são 4 pontos nos últimos 2 jogos, apesar de ter tomado um gol ali no último lance praticamente contra o Bragantino. Mas, porra, vitória maiúscula hoje. Aí o André. Passe à frente. É exatamente para ele, ó. Pro John Kennedy. Levou pro pé direito. Vai bater. Bateu pro gol. Léo Jardim. Aí o Matheus Carvalho toca. Toca pro Ryan. Com possibilidade do contra-ataque. Botou na frente. Velocidade para cima do Thiago Santos. Ainda Ryan. Aqui era mais um passe do Paulo Vitor ali no DVD. Do Paulo Henrique ali no DVD, tá ligado? Entrada da área. Souza. Bateu pro gol. Foi o Paulo Henrique, não foi o Souza, não. Henrique finaliza mal. Caiu no pé. Agora, pô, torcedores do Fluminense que assistem a live, eu não sei se tem algum na live. Pô, provavelmente tem quase 1.400 pessoas. Pô, tem muito tricolor que assiste a live. O Thiago Santos, que o Thiago Santos é muito lento, todo mundo sabe, né? O Thiago Santos, quando ele tá do lado do Thiago Silva, ele é um jogador, ele é uma pessoa, tá ligado? O Thiago Santos, quando o Thiago Silva não tá presente, ele é outra pessoa. Assim, mas é brutal a diferença. É brutal. O Thiago Silva, ele tem um ponto que é muito positivo. Que ele não é grande jogador por si só, tá ligado? Ele faz todo mundo que tá ao redor dele jogar bem. E agora a estatística do Thiago Silva fica mais absurda ainda. Desde que ele chega ao Fluminense, o Fluminense faz, se eu não me engano, 7 partidas. 5 pelo Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil. Se eu tiver errado, alguém me corrige. São 4 vitórias, 2 derrotas e um empate. Nesses 7 jogos, ele jogou 5. O Fluminense vence 4, empata 1. As 2 que ele não joga, o Fluminense perde. Ele não joga contra o Juventude. No primeiro jogo, o Fluminense toma 3. Ele não joga contra o Vasco hoje, o Fluminense toma 2. Ou seja, 2 jogos que ele não jogou, o Fluminense sofre 5 gols. Ele joga em 5 jogos, vence 4 por 1-0, empata 1 por 2-2. Ou seja, em 2 jogos o Fluminense sofre 5 gols sem ele estar presente. Em 5 jogos o Fluminense sofre 2 gols com ele presente. Não faz nenhum ponto sem ele estar jogando e faz, 3, 6, 9, 12 e 13 com ele presente. Então, porra, é brutal a diferença que o Thiago Silva faz nesse time do Fluminense, mas ao mesmo tempo é brutal a dependência que o Fluminense tem do Thiago Silva, tá ligado? Um bagulho assustador se você for ver. Claro, tem muitos jogadores que fazem diferença pro seu clube, mas poucos fazem tanta diferença quanto faz o Thiago Silva. Eu não tô entrando no mérito de se tinha que poupar ou não. O Kaique, que é tricolor, tá falando aí, mas tinha que poupar mesmo. E eu também acho que tinha que poupar, até porque se perder ele por lesão, acaba o ano do Fluminense. Mas o Fluminense precisa encontrar uma forma de não depender tanto. O Thiago Silva tem que ser um a mais. Não tem que ser, a única opção do Fluminense conseguir performar, tá ligado? Rodada do Campeonato Brasileiro, quando perdeu pro Fluminense por 2-1. John Kennedy botou na frente, invadiu a área, cruzamento e a bola passa. Agora, o John Kennedy não tá jogando nada, hein? Puta que pariu, mano. O John Kennedy, ano passado, foi um dos jogadores que eu mais me assustei assistindo do estádio. Num Vasco e Fluminense, que o Vasco ganha nesse mesmo estádio, nesse mesmo campo, por 4-2, o John Kennedy fez um salseiro absurdo. Jogou pra caralho, fez chover. Porra, hoje você assiste os jogos do Fluminense e o John Kennedy não faz nada. O John Kennedy, ele é um peso no time. Desculpa falar assim, velho. Ele é um peso, ele é um jogador a menos, cara. Ele é outro jogador. Mas tá aí, pô. Vitória, volto a repetir, maiúscula do Vasco, que, se coloca numa situação muito mais confortável no Campeonato Brasileiro. O jogo hoje era um divisor de águas. Se o Vasco perde, fica a 1 ponto do Fluminense. Se o Vasco empata, mantém a distância de 4 pontos, mas vencendo, abre 7 pontos do Fluminense, joga a vantagem lá pra cima, respira no campeonato e complica o rival, né? Então, vitória importantíssima do Vasco para suas projeções e derrota, muito dura pro Fluminense. Claro que em algum momento o Fluminense ia perder no Campeonato Brasileiro, essa sequência positiva não ia durar para sempre, mas ainda assim, nenhuma vitória é fácil de se digerir.